pertinente a tudo que nós vamos falar aqui. Amém? Ezequiel 36. Ezequiel 36. Foi o que nós lemos no início. Nós vamos usar bastante referência hoje, porque na primeira vez, teve um período de quase meia hora que nós ficamos refletindo sobre Ezequiel 36, 26. Hoje nós vamos ser célere nessa primeira parte. Apagou aqui, gente, ó. Isso. Nessa primeira parte. E você deve ter recebido uma segunda folha também sobre os chamados ventos de doutrina. Quem não está com folha, levanta a mãozinha assim, os obreiros vão te entregar folha aqui. Tem gente que não tem folha. Lá atrás também, os obreiros, por favor, nos ajude sem a folha de hoje. Amém? Diz assim a palavra: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Esse texto é um texto lindo, que fala exatamente da questão de estarmos com o nosso coração ocupados, cheios, plenos do Espírito Santo de Deus. Esse texto é um texto de abertura para tudo que nós começamos a falar na ministração anterior, e é o texto base também para hoje. De novo, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Esse espírito é o espírito do homem, é novo, espírito com letra minúscula. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Esse espírito, letra maiúscula, é o espírito de Deus. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observarei. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, te louvar e te render graças por tudo que tu tens falado, já falou, vai continuar falando. Este lugar é teu, receba a nossa adoração, erguemos a ti, aqui, um altar de adoração para a honra e glória do teu nome. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus, ele merece. Glória, glória, glória a Deus. Irmãos, então, quem tiver dificuldade, eu não vou falar exatamente sobre esse versículo, mas se você, acho que foi solto ontem ou anteontem, no grupo da igreja, na íntegra, o estudo do dia 3. Como estava com problema de conexão, a live caiu umas 2 ou 3 vezes, mas deve ter uma diferença de uns 2 ou 3 minutos, mas no final não é insignificante. Você vai poder ver a reflexão sobre esse primeiro tema. O que eu quero já alongar com você, quem tem a primeira folha ainda, vamos na sequência que nós vamos falar até ir para ventos de doutrina, que é a segunda folha. O que é avivamento? Avivamento é o despertar espiritual que leva o povo de Deus ao arrependimento, à santidade, à renovação do compromisso com Cristo. De novo, o que é avivamento? É o despertar espiritual que leva o povo de Deus ao arrependimento, à santidade e à renovação do compromisso com Cristo. E nós falávamos nesse dia sobre o avivamento no país de Gales, que inclusive quem foi na matriz no sábado passado viu o pastor Aloysio de Moraes ministrar sobre avivamento no país de Gales, do Evans, que ele foi um instrumento de Deus para avivar uma nação inteira. E conforme aquela nação foi avivada, o comportamento de quem foi avivado foi transformado.
Aqueles que estavam na promiscuidade se renderam a Cristo, foram cheios do Espírito Santo e o avivamento produziu frutos de avivamento. Quem tinha uma vida promíscua deixou a promiscuidade. Quem tinha o hábito de falar palavras torpes, de baixo calão, quem tinha uma postura duvidosa, o Espírito Santo, o avivamento, ele produziu consequências muito mais profundas que algo relacionado a apenas 1 hora ou 2 horas dentro de um recinto de uma igreja. Porque avivamento, meu irmão, não é o que nós fazemos aqui dentro. Avivamento é que quem e como nós somos lá fora. O avivamento não é alguma coisa que nossos pares, eu vou usar esse termo, nossos pares, nossos irmãos, a nossa comunidade de fé enxerga. Mas o avivamento são aqueles que ainda não professam a nossa fé, enxergam em nós. Porque essa é a barra do avivamento. Avivamento, eu falei algumas coisas, não quero voltar e ser repetitivo, porque é o tema de da outra pregação no dia 3, nós falarmos sobre algumas situações em que as pessoas confundem avivamento com movimento. Irmão, avivamento não é movimento. Avivamento é arrependimento. Esse é o princípio. Um homem arrependido é um instrumento para Deus usar. Um homem arrependido, ele entende as suas limitações. Um homem arrependido, ele precisa de Jesus para perdoar o seu pecado. Se nós não nos arrependemos, não há geração de perdão. Esse é o princípio bíblico. Sem arrependimento não há perdão. É o contexto de Judas. Judas e Pedro. Qual a diferença entre Judas e Pedro? Pedro se arrepende de tudo que fez. Pedro sente o peso do que ele produziu. E Judas tem remorso. Diferente. Arrependimento produz o perdão, ele gera o perdão. Então, meu irmão, é isso que nós precisamos entender. Uma das questões aqui que eu quero compartilhar, Abacuque 3:2, não precisa abrir agora, você tem aí, você pode ver em casa. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Essa obra, nós falarmos, não é igreja, não é denominação, não são paredes. A maior obra que Deus tem somos nós. A obra de Deus é gente, a obra de Deus é você, sou eu. A obra de Deus é aquela que o seu filho morreu por ela, que somos nós. A maior obra não é rótulo, não é denominação, não é igreja como estrutura jurídica, como estrutura física. A maior obra somos nós. É por essa obra que Deus implantou o ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Amém? Obra de Deus é isso. Obra de Deus é isso. Eu estou fazendo a obra de Deus. É comum. Infelizmente, nós ainda conhecemos pessoas que dizem que faz a obra de Deus, mas colocam a obra de Deus para fora da igreja. Irmão, se você é um homem, uma mulher que faz a obra de Deus, você precisa entender que o mais importante é o amor que se tem por essa obra. Eu amo a obra de Deus quando eu amo aqueles que Deus colocou ao meu lado. Entenda bem, o avivado, ele ama quem Deus colocou ao seu lado. Eu lembro de uma vez, eu ouvi uma frase de uma pessoa, uma pessoa comentava que um outro tirou a vida de uma outra pessoa. E ele falou a seguinte frase assim, só tem pena de ver morrer quem viu nascer. E às vezes, nós que somos a obra, não cuidamos da obra que é o nosso semelhante. E com frases, com palavras sem pensar, com falta de amor, com falta de carinho, nós colocamos muitas pessoas, às vezes, numa situação difícil. E às vezes a crueldade dos semelhantes acaba colocando essas pessoas para fora. Por que eu digo isso? Porque o maior avivamento que pode acontecer, e isso que Abacuque está dizendo, ele está falando exatamente daquelas pessoas que entraram na igreja com o ímpeto, com o ânimo, com o vigor, com a força, e depois ela se depara com 5 anos,
10 anos de evangelho, 20 anos de evangelho, e tudo para ela perde o sentido. Mas é isso que ele está dizendo: aviva a tua obra no meio dos anos. Ou seja, ele está dizendo que Deus estaria avivando cada um de nós e que o tempo não poderia destruir esse avivamento. Não permita, meu irmão, que os seus 30, 40, 20, 10, 5 anos de evangelho torne você uma pessoa fria, uma pessoa fraca, uma pessoa debilitada espiritualmente falando. Peça a Deus: Senhor, aviva a minha vida, não deixa a minha vida morna, não deixa a minha vida fraca, me aviva o tempo todo. Aí, você com o seu texto aberto, característica do avivamento. Salmo 51, 17, quem consegue abrir e ler aí? Amém? Se ficar difícil eu vou pular, vou só falar. Alguém consegue ler? Não? Então eu vou ler, eu vou só citar então, por causa do horário, do tempo. Se alguém encontrar, pelo jeito eu acho que vai ser demorado cada um ler junto, né? 17. 17. É o que está. Existem pessoas que acham que podem fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, e esse texto está dizendo, sabe quando a palavra fala melhor obedecer do que sacrificar? Deus não está interessado em certas performances nossas, coisas que fazemos, que as pessoas olham e falam: poxa, que coisa legal, que coisa linda, que coisa bem feita. Deus está interessado, é isso que conta. Características bíblicas do avivamento: primeira coisa, quebrantamento. Quebrantamento é o primeiro sintoma de alguém avivado. Alguém que não é quebrantado, alguém que tem um espírito de quebrantamento, ele não está num processo de avivamento. Segundo, 1 Pedro fala: santidade. Não tem como eu dizer que eu sou avivado, que alguém é avivado, e eu não pratico atos de santidade. A santidade, a Bíblia fala: sem a santidade, ninguém verá a Deus. Irmãos, nós nunca chegaremos à santidade plena, porque santo, você sabe, só Jesus foi aqui nessa terra. Mas nós estamos num processo, numa busca de santidade. O que é a busca de santidade? Eu fiz alguma coisa que eu sei que isso feriu a santidade do Espírito Santo, eu peço perdão. Eu busco não mais errar. Eu busco não cometer os mesmos erros. Esse sentimento de melhorar a cada dia, não melhorar para os homens ver, mas o sentimento de que eu quero melhorar para o meu Deus me aprovar. Sabe, igual quando fala para o obreiro: procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa informação, essa orientação para os obreiros pode ser extensiva para toda a igreja. Eu preciso me apresentar a Deus aprovado. Aprovado. Como Jó. Quem fala de Jó não é o próprio. Quem fala de Jó não é o vizinho. Quem fala de Jó não é um amigo. O próprio Deus olha para Jó e fala: está vendo meu servo Jó? Olha aí, homem íntegro. Você consegue imaginar, meu irmão, Deus chegando para a gente: olha, viu meu servo João, homem íntegro, reto, temente a Deus. É o próprio Deus falando isso. Será que chegaremos a esse nível? Estamos nessa condição de Deus nos olhar e falar: meu servo, você é íntegro, você é temente. Eu não sei, cada um que sabe da sua vida. Essa avaliação, é por isso que é lindo a palavra quando a Bíblia fala aos Coríntios, no âmbito da Santa Ceia, que pode ser extensiva a toda a nossa vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem sabe da sua vida é você. Eu não tenho autoridade, autonomia, nem liberdade na Bíblia para exercer julgamento sobre a vida de quem quer que seja.
Nós não fomos eleitos juízes e árbitros da vida alheia. Nós não fomos chamados para vigiar os nossos irmãos, mas nós fomos ordenados a examinarmos a nossa própria vida. Examine esse homem a si mesmo. Quer ver um sintoma da ausência desse avivamento? É alguém chegar e falar: poxa vida, essa palavra era para o irmão fulano de tal. Ele tinha que estar aqui para ouvir isso. Isso é para ele, porque ele tem que tomar jeito. Isso, aquilo. Quando nós começamos a achar que alguém é pior do que nós, é porque realmente existe algum grande problema em nossa vida. Porque a ideia é quando eu olho para alguém e ao invés de me achar melhor do que ele, eu sinto admiração pela vida daquela pessoa. Não inveja, mas admiração, em que eu olho. E assim como Paulo fala exatamente para que se imite alguém com um nível espiritual elevado, porque essa pessoa com um nível espiritual elevado do ponto de vista humano era alguém que refletia a Cristo. E ele fala: sede meus imitadores. Isso não é o Josimar que está falando, não é o João que está falando, é o próprio apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo entendia, sabia a vida de intimidade que ele tinha com Deus. Então olhar para um irmão e ver a maturidade espiritual dele e falar: Senhor, eu quero ter um nível de intimidade contigo, eu quero ter uma intimidade maior contigo. Isso é salutar, isso não é errado. Agora o grande problema é quando você vai para os extremos, quando você ou idolatra ou você ignora e menospreza essa pessoa. Outra coisa, santidade é fundamental. Se não tiver santidade, não verá Deus. Não adianta. Terceira, obediência. Obediência a quem? A Deus. Obediência a quem? Aos mandamentos. Obediência a quem? Aos estatutos. Obediência a quem? A Bíblia. Se eu sou alguém que leio a Bíblia constantemente, eu não caio em armadilhas de Satanás. Você deve ter ouvido, existem muitas ilustrações, você deve ter ouvido muitas, de pessoas falando de pastores que vão na casa de alguém e depois ele volta. Eu tenho vários desdobramentos disso. Por exemplo, um pastor que foi visitar um casal e ele tinha que deixar alguma coisa, algum folheto, não sei o quê. E depois de alguns meses a pessoa encontrou com ele e cobrou ele. E ele falou: mas eu deixei sim. Eu deixei na sua Bíblia. E quando a pessoa foi ver, estava lá. Só que já tinham meses que ele tinha ido e há meses que essa pessoa não abria a Bíblia para ler. Eu não sei como é que é a sua vida, mas isso aí eu posso falar. Se você não tem uma vida de constante leitura da palavra, certamente na hora que o mal chegar, que a luta chegar, você vai ter dificuldade para resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. São duas questões distintas. A Bíblia manda eu fugir da aparência do mal, mas ao diabo eu tenho que resistir. Por quê? Porque a aparência do mal, ela trabalha exatamente nas minhas fraquezas biológicas, emocionais, fisiológicas. E o diabo, ele vem trabalhar contra a minha vida, mas comigo está o Senhor. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não tenha medo de enfrentar o inimigo. Fuja daquilo que represente a sua fragilidade. Se você sabe que é frágil em uma determinada área da sua vida, foge. Sai correndo. Se você é vulnerável em determinada esfera da sua vida, meu irmão, não caia, não entre nessa visão do versículo de resistir. Não resista àquilo que você sabe que tem uma deficiência. Foge da aparência do mal. Assim como aconteceu com José. José saiu correndo daquele recinto. Saiu correndo, porque era um homem e uma mulher agarrando ele ali. Ele saiu correndo, fugiu da aparência do mal. Mas a Bíblia também fala: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Outra coisa, sintomas de um grande avivamento: amor pela palavra. Eu estou avivado. Uma vez eu ouvi um obreiro, um pastor. Eu era adolescente.
E eu fiquei meio assustado, porque ele falou comigo assim, olha, você sabe que toda vez à noite que eu começo a ler a Bíblia, me dá sono? Aí eu falei, meu Deus do céu. A Bíblia virou um instrumento de ninar. Sabe? É igual alguém que fala, pastor, à noite, como que eu oro? Eu oro deitado, oro sentado. Eu falo, eu olho assim, eu fico pensando, evidentemente que nós estamos em níveis de aprendizado. Mas não é muito difícil entender. Deus não está interessado se você está ajoelhado, se você está de pé, se você está deitado, de cabeça para baixo. Deus quer saber o compromisso e a importância do que você está dando a esse ato. Se você está deitado e está orando, meu irmão, não importa. Importa que você esteja em ligação com Ele. Ligado com Deus. Se você está ligado com Deus, é o que conta. Amém? Amor pela palavra. Você ama a palavra? Amo. Eu sou um homem avivado, eu sou tocha humana, fogo puro. Eu brinco no seminário que esse pessoal que fala que é fogo puro, tinha que ser fogo puro lá em Roma, com Nero. Porque Nero pegava os crentes, besuntava com azeite, besuntava bastante, colocava numa estaca e perfilava nas ruas de Roma e ateava fogo. As ruas de Roma eram todas iluminadas com os tocha humana de Jesus. Roma era vista de longe, porque os crentes tinham seus corpos queimados, besuntados com óleo, e eram lamparinas à noite para iluminar as ruas de Roma. O sujeito fala que é fogo puro, mas não lê a Bíblia. Crente que é incapaz de vir num estudo bíblico, é incapaz de ser frequentador assíduo, não é ocasional da escola bíblica dominical. Isso é amor à palavra? Tem que ter amor à palavra. Sabe por quê? Porque aquilo que eu amo, eu quero estar junto. Aquilo que eu amo, você, em algum momento da sua vida, você que é casado, você que é noivo, você que é namorado, você que encontrou a pessoa amada em algum momento da sua vida, já chegou a um ponto que você queria estar junto. Amém? Você queria estar junto. E você, para estar junto, você ultrapassava limite. Quando nós amamos a Deus e tudo que diz respeito às coisas dele, nós temos prazer em estar juntos. Nós queremos estar onde a presença de Deus está. Nós queremos estar no lugar que representa a presença dele. Então, quero dizer para você, um dos sintomas é o amor à palavra. E aqui, em Gálatas 5, não dá tempo de falar também sobre isso, mas um dia nós faremos um estudo só sobre isso, fruto do Espírito. Existem as obras da carne e existem as obras do Espírito. O fruto do Espírito é o que vai nos levar para o céu. Irmão, você pode ter o dom mais precioso desse mundo. Você pode ter o dom de impor as mãos para alguém, essa pessoa levantar, ser curada. Você pode ter o dom das revelações mais adversas. Isso não vai te levar para o céu. Sinto muito. Isso não vai ter dom no céu. O único ministério que permanecerá no céu será o ministério do louvor e da adoração. Então, não adianta o dom que as pessoas confundem, principalmente as pessoas que não estão aqui no púlpito. Por isso que há tanta gente enganada, porque elas confundem uma pessoa. Lembra, eu vou falar no segundo momento. Gente que chega no altar e bota fogo para descer do céu. Essas pessoas, isso não representa nada diante de Deus, porque o que representa é o fruto. Fruto do Espírito. Amém? Orientações de Evan Roberts sobre, aplicadas biblicamente no avivamento do país de Gales. Primeira coisa que ele preconizava, confissão aberta dos pecados não confessados. Ele entendia o seguinte: se eu estou cheio do Espírito Santo,
confessar um pecado, procurar alguém, pedir perdão, pedir ajuda, abraçar, reconhecer o erro, reconhecer o delito, isso não vai ser peso para a minha vida. E ele usa aqui, ó, João 18, 1 João 18, 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Para que haja perdão, tem que haver confissão. E o que é a confissão? É o que eu falei no início, é o arrependimento. O arrependimento vai gerar perdão. Amém? Então, se eu sou avivado, eu tenho que ter essa percepção. 2, o avivamento começa com um arrependimento genuíno. É o arrependimento. O que é o arrependimento genuíno? Eu pratiquei, eu errei, eu falhei, mas eu não quero fazer mais. Eu não vou fazer mais. Eu vou ficar mal. Sem confissão não há restauração. Tópico 2, abandono de qualquer ato duvidoso. Olha aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5, está aí escrito. Examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Meu irmão, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. É o que Paulo fala. O que ele está dizendo aqui? Ó, o que chegar até você, não se alimenta de vez, não. Não coma qualquer coisa. Não fique igual um passarinho que fica de boquinha aberta no ninho e ele, sem critério algum, sem avaliação alguma, ele só deixa a mamãe pássaro colocar na boquinha e ele come. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ser igual ao povo de Bereia, examinar tudo, olha tudo, não se permita ser levado por qualquer doutrina que alguém suba aqui e comece a pregar para você. Na ministração passada nós falamos que muitas vezes pregadores em meia hora falam heresias, falam coisas que o pastor vai levar 1 ano para consertar aquilo que o pastor levou anos para poder trazer para a igreja como conhecimento, como regra de prática de fé. Há muitas pessoas pregando heresia nos púlpitos que destroem todo um trabalho de um pastor durante anos naquela congregação. O grande problema, por isso, o critério tão pesado em trazer qualquer pessoa aqui para a nossa igreja especificamente. Sabe aquela pessoa que pega uma granada, ela lança e vai embora? Ela foi embora, mas quem está na comunidade fica com os efeitos daquela explosão. É isso que acontece. É por isso que é tão complicado trazer qualquer pessoa, não de forma pejorativa, mas pessoa que nós não tenhamos o conhecimento da visão doutrinária, da visão da questão teológica, porque às vezes você traz uma pessoa que vai pregar completamente ao contrário daquilo que você entende como verdade bíblica. Isso é muito sério, muito sério. Então, na sequência, o Espírito Santo não habita onde há práticas ocultas ou duvidosas. O nosso culto tem que ser racional, nós já pregamos sobre isso um dia desse. Eu tenho que entender o que está acontecendo do início ao fim do culto. Nós não estamos no ambiente de transe. Você nunca pode dizer que, eu entrei no culto, a unção foi tão grande que eu fui abduzido, eu só voltei ao meu raciocínio 2 horas depois. Isso é loucura. Se isso acontecer aqui, tem que mudar aquela placa. Não é, pastor Valdez? Botar outro nome ali. De repente botar um finalzinho tal de Kardec no finalzinho. Uns símbolozinhos ali esquisitos. Porque não é essa prática que Paulo ensinava, que os apóstolos pregavam. Não é. Eu falava também que o culto, como nós conhecemos hoje, não era o culto praticado naquela época. Não tinha instrumento. Apesar dos tempos antigos, a harpa já era usada e tantos outros instrumentos, inclusive, que até perderam o uso com o tempo. Mas eu estou dizendo, o culto como igreja primitiva, mais próxima do que nós conhecemos, não era assim. Sabe o que o povo fazia de manhã? Você pode ler isso, é um livro muito bom, Nas Catacumbas de Roma. Eu acho que é John Stott, se não me falha a memória.
nas catacumbas de Roma. E esse livro diz exatamente, narra como que era a igreja primitiva no começo da era cristã, obviamente, sob a perseguição romana. Os crentes não conseguiam cultuar mais livremente. E o que eles faziam? Todo mundo trabalhava. E era trabalho braçal, pesado. Eles acordavam de madrugada, se reuniam nas catacumbas, ou seja, nos túmulos, nas redes subterrâneas de Roma, e ali cultuavam ao Senhor. De noite, de madrugada. E depois eles iam trabalhar. E não tinha esse conforto. Não era o que nós vemos. E eles tinham prazer em ouvir a pregação da palavra. Irmão, senador romano se converteu. Centurião romano se converteu. Dezenas, centenas, milhares de pessoas se converteram dentro das catacumbas, debaixo de Roma. Por quê? Porque quando Deus age, Ele quer buscar pessoas que estejam com o coração pronto para ser instrumento dEle. Você está pronto para ser instrumento? Então, eu não posso entender que o culto é uma coisa doida de pula para lá e para cá. É muito poder, aí baixa a cabeça na parede, rodopia aqui, cai ali. Eu não acredito. E nós acreditamos nos dons espirituais, dom de profecia, na revelação. Minha mãe, quando tem algum sonho, misericórdia. Mãe, fala não, continua não, para por aí. Eu não falei, mas a minha mãe, há uns 3 meses, ela me confidenciou um sonho. Isso é para você ver como que nós cremos. Por isso que eu estou relatando aqui. Ela via e ficou desesperada com o sonho. Meu filho, eu vejo na nossa família 3 caixões. Eu falei, mãe nem continua. Eu parar. E você, não precisa nem falar o que aconteceu. Patrícia também. Eu disse que ela teve um sonho e quarta ou quinta-feira me confidenciou um sonho que uns 4 dias aconteceu. Então eu creio nos dons espirituais, mas eu não creio na bagunça que algumas pessoas querem trazer para dentro da igreja. Você lembra que eu falava que a pregação que liberta, a pregação dos grandes evangelistas, que saudade do pastor Nilson do Amaral Fanini, que saudade do Billy Graham, que saudade do Mauro Israel, que saudade de pregadores que pregavam a palavra, porque ninguém é liberto num culto de pula-pula ou chamado replé-plé. Nós somos libertos quando a palavra ela entra pelo meu olha só, a pregação não entra no teu coração. Quem entra no teu coração é o Espírito Santo fazendo você entender o que foi ministrado pela tua mente. É importante entender isso. Está aqui a palavra dizendo. O Espírito Santo no coração, me transformando, mas eu só vou ser transformado se eu permitir que haja todo o processo do entendimento aqui ou na minha cabeça. Aí você fala, mas pastor, eu vejo alguns movimentos. Eu digo uma coisa, nenhuma igreja verdadeiramente próspera ou abençoada por Deus, de tradição, ela cresceu e se perpetuou em movimentos desses desconexos, sem nenhum propósito bíblico ou coisa parecida. A Bíblia não se contradiz. A maior pregação é a palavra. A maior profecia é a palavra. Eu entendo que Deus pode usar pessoas para falar e fazer situações das mais variadas, mas a primazia é sempre da palavra de Deus. É isso que a gente precisa entender.
Aí você fala, mas eu conheço o fulano de tal que faz um movimento que é uma bênção. Aí eu desafio você a ver se essa pessoa faz esse movimento numa igreja matriz, por exemplo, numa igreja mãe, numa igreja grande. Ela não faz. Geralmente esses movimentos acontecem em lugares menores, mais restritos, em que há uma dificuldade até no controle disso aí. E eu digo para os irmãos, porque a gente conhece há muito tempo. Então, o Espírito Santo não habita onde há práticas ocultas ou duvidosas. Por que nós não aceitamos cultos ou coisas ocultas? Porque o Espírito Santo é revelado a nós. Porque Jesus Cristo foi revelado a nós. Evangelho não tem ocultismo. Evangelho não tem misticismo. Tem gente na igreja que é mais mística do que espiritual. Sabe o que é a diferença entre o misticismo e uma pessoa mística e uma pessoa espiritual? A pessoa espiritual, ela tem plena intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com ela, revela a ela, conversa com ela, antecipa as coisas para ela, conforta e a consola. O crente místico não. Ele ouve um barulho qualquer, ele já acha que é alguma coisa acontecendo. Tem gente que é tão doida que até um vento ele acha que é um demônio que está correndo atrás dele. Tem pessoas que vão visitar hospitais e vê demônio até naquelas mangueiras de soro. Isso é muito sério, por causa dessa turma, que hoje, praticamente, você está impedido de entrar em um hospital. Gente mística, que não entende as coisas que Deus faz. Quanto menos cultura uma sociedade possui, mais mística ela será. Mais mística ela será. Avivamento exige renúncia, eu tenho que renunciar. Irmão, o grande problema não é o esforço que nós temos para conquistar alguma coisa. O grande problema é a renúncia que nós temos que fazer. Talvez você hoje, no auge da sua idade, da sua maturidade, você faça uma reflexão daquilo que você conquistou. Mas talvez o que pesa mais não é você ter trabalhado dobrado, não é você ter gasto tantos recursos, não é você ter perdido hora de sono, não é você ter feito tanta coisa. O que pesa mais para você foi aquilo que você teve que abrir mão, renunciar para você estar onde você está hoje. Abrir mão, renúncia é muito mais complexo. E vida cristã é uma constante renúncia. Meu irmão, o tempo todo, o dia inteiro, nós temos que renunciar às propostas do inimigo, às propostas do diabo, às coisas fáceis, às situações, a chamada concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos olhos desejam, aquilo que o nosso corpo, como carne, se satisfaz. Se dependesse da nossa vontade física, carnal, nenhum de nós estaria aqui. Amém? Nenhum. A carne sempre vai se inclinar para o contrário. Se hoje, terceiro, obediência imediata ao Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É por isso que o pior pecado, ou o pecado que não tem perdão, é a blasfêmia ao Espírito Santo. O que é essa blasfêmia ao Espírito Santo que não tem perdão, pastor? É porque o Espírito Santo é a única pessoa capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se eu nego ao Espírito Santo, eu estou bloqueando a ação para salvar a minha alma do pecado e da morte eterna. É por isso que blasfemar contra o Espírito Santo, negar o Espírito Santo, é um pecado sem perdão. Irmão, o Espírito Santo não é uma força ativa, como algumas seitas falam por aí, que o Espírito Santo é uma força ativa, é uma nuvenzinha. O Espírito Santo é uma pessoa que tem ciúme de nós, que requer de nós exclusividade. Eu não posso dividir a glória de Deus na minha vida com ninguém. Não. Você sabe o conceito do casamento? A única situação
é que o Espírito Santo abre uma exceção, é quando um homem se casa com uma mulher, com a sua escolhida, com o seu escolhido. Por quê? Porque ele é um corpo, nós somos templo. E é como se esses dois templos se unissem, formando um só. É o que a Bíblia fala, uma só carne. Ou seja, por causa disso, ele permite que um homem tenha a intimidade com a mulher, com a sua esposa. E é isso que ele fala, uma só carne. Porque o Espírito Santo é extremamente exclusivista. Ele não admite. Eu falava com alguém um dia desse, irmão, quem está em cima do muro no Evangelho, quem está em cima do muro com as coisas de Deus, não está em cima do muro, porque quem está em cima do muro está fora. Sabe, está fora. Está fora completamente. Eu não posso estar em cima do muro. Eu tenho que estar na obediência. Obediência atrasada é obediência disfarçada. Amém? Obediência atrasada é desobediência disfarçada. Às vezes eu finjo que estou fazendo alguma coisa para Deus, eu finjo que estou obedecendo, mas no fundo eu só obedeço aquilo que me convém. Eu só obedeço aquilo que é interessante para a minha vida. Sabe aquela coisa? Deus fala para você, nós não estamos preparados para ouvir um não. Ninguém está preparado para ouvir não. Essa geração mais nova, a turma dos anos 2000, é uma geração que não aprendeu a ouvir não. Ela não sabe dizer não, receber não. Ela é poupada. Sabe aquela coisa? Não permita que seu filho passe por isso. Não permita que ele... Mas tem que passar. Tem pai que fala, eu não vou deixar o meu filho passar pelo que eu passei. Meu irmão, se você é um homem de caráter, uma mulher de caráter, foi forjada pela vida, e você é uma pessoa que é o que é hoje, graças ao que você passou, não tire dos seus filhos esse instrumento de Deus para forjar o caráter deles. Eu estou falando de você deixar seu filho passar por necessidade. Não estou falando para deixar sua família passar fome. Não é isso, mas às vezes nós queremos poupar tanto os nossos que nós não permitimos que os instrumentos que Deus usou para forjar o nosso caráter seja aplicado a essa geração que são os nossos descendentes. Eu vi um grande empreendedor, ele trabalhou com Silvio Santos. Ele falou que o filho dele, não lembro a idade, eu acho que é um garoto, talvez 7, 8, 10 anos, sei lá. Chegou em casa com uma medalhinha, alguma coisa assim. E ele falou, meu filho, que medalha bonita, isso é o quê? Você tirou o quê? Primeiro lugar, segundo, terceiro lugar? E ele falou, não, meu pai. Não. Isso aqui todo mundo ganhou na gincana, alguma coisa que teve uma competição. E ele falou, mas como assim todo mundo ganhou? Não, porque lá ninguém perde. Ninguém deixa de ganhar. Todo mundo ganha. Todo mundo é vencedor. Todo mundo é vitorioso. O nome dele é... esqueci agora. É Lázaro alguma coisa. Ele disse que ele foi lá no dia seguinte e disse, eu quero tirar o meu filho da escola. Mas por quê? Aqui ninguém perde. Mas esse é o ponto. Eu não quero que o meu filho cresça sem entender e sem aprender que na vida nós também perdemos, que na vida nós temos que nos esforçar para conquistar o que queremos, que na vida há um preço para tudo. E muitas vezes nós estamos engolindo o evangelho às avessas daquilo que a Bíblia ensina. Um evangelho que diz que vai tudo funcionar de qualquer jeito, de qualquer forma, e não é. A bênção não vem de maneira automática para a nossa vida. As portas não se abrem de maneira automática. E muitas vezes nós somos ensinados na igreja que tudo vai acontecer por aquilo que a gente está querendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pastor. A palavra está dizendo isso. Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus, todas as coisas, meu irmão, não está dizendo que tudo de acordo com a sua vontade, com o seu querer, que vai acontecer o que você quer, vai acontecer o que você quer e o que você não quer, vai acontecer algo de bom e algo de ruim, vai acontecer situações agradáveis e desagradáveis, porém, coisas boas ou coisas más, seja qual for a intensidade, no final, isso contribuirá para o seu crescimento. É isso que a Bíblia fala. É isso que a Bíblia diz. Abandono de qualquer ato duvidoso. O Espírito Santo não habita onde há prática. Saiu aqui. O Espírito Santo guia, não cabe a nós seguir. Confissão pública. Avivamento não é privado, é testemunho vivo. Eu sou agente secreto. Não é assim? Na igreja sou muito usado. Lá fora, eu sou muito odiado. Avivamento, de novo, não é o que acontece aqui, é o que acontece lá fora com a gente. O avivamento só é experimentado lá fora, não aqui dentro. Aqui dentro eu adoro, aqui dentro eu trago minha oferta, aqui dentro eu ergo a minha mão e converso com meu Deus, louva meu Deus. Aqui eu trago a minha oferta, aqui eu não assisto o culto, aqui eu presto o culto. Lá fora, o culto para o mundo será visto em minha vida. A pregação não será com a minha voz, será com a minha vida. A maior pregação não é aquela que eu prego aqui no púlpito. Eu costumo dizer para alguns obreiros, olha, é muito fácil subir no púlpito e pregar 1 hora e meia, é uma bênção. Agora precisa entender que nós somos obreiros 24 horas por dia. Nós somos servos 24 horas por dia. Fazer o serviço na obra de Deus não é pegar microfone e falar aqui 1 hora e meia. Glória a Deus, Deus abençoa, é uma bênção ser instrumento. Mas o que conta é o que eu sou lá fora. Lá fora. A fé precisa ser proclamada com ousadia. 3. Uma coisa que é muito complicada. Emoção versus doutrina. O que é um culto para você? É aquele papo de que, olha para o seu irmão que está do lado, pega a mão dele, abraça ele, faz isso, faz aquilo outro. Ou então, quando chega alguém e começa a mandar a igreja, impor para a igreja, dá glória a Deus, igreja, dá glória. Irmão, dar glória a Deus é algo que é oriundo do nosso relacionamento com Deus. E se a unção de Deus está no ambiente, o pregador não precisa pedir para ninguém ficar dando glória a Deus, não, porque automaticamente a glória de Deus estará na sua vida e você vai externar isso. Glória, 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 glória a Deus, porque Ele merece. E muitas vezes, dentro de ambientes como esse, são tratados e trabalhados emocionalismo. Coisas para emocionar. Irmão, aquilo que te emociona não te transforma. Quando o Espírito Santo penetra no seu coração, mediante a palavra que foi ministrada e você entendeu aqui na sua mente, entra para o seu coração, e a Bíblia fala que é o Espírito Santo agindo aqui dentro, você sai diferente por aquela porta. Se eu não sair diferente, se eu não tiver a sensação de incômodo, de inquietação, após ouvir uma palavra aqui em cima, alguma coisa está faltando na minha vida. Eu tenho que sair por aquela porta reclamando do pregador, mas não porque ele não pregou, reclamando da palavra, mas não porque foi ruim, mas porque ela mexeu comigo, que ela me lembrou do meu erro, lembrou do meu pecado, lembrou da minha falha, lembrou que eu preciso me consertar, lembrou que não há ninguém tão perfeita a ponto de não precisar se consertar a cada dia, a cada momento. Lembrar que não tem ninguém melhor que ninguém aqui dentro, que todos estamos no mesmo processo. A diferença é que uns estão sendo tratados mais tempo que outros. Você vai no hospital e você vai olhar as
mais variadas enfermarias, quartos e coisas do tipo. E se você for visitando um por um, você verá que vai ter gente que vai dizer que está ali há um mês, uma semana, um dia. Há pessoas que você vai dizer que já está sendo sarado. Há pessoas que vai te falar que está começando a se levantar. E a igreja, na verdade, é algo muito parecido com isso. Porque nós estamos no ambiente de tratamento. Nós estamos sendo tratados. E uns são mais tratados do que outros. Uns permitem ser tratados mais do que outros. É por isso que eu digo, longe da igreja, eu fico fraco. Se igreja não fosse importante, Jesus não teria permitido que ela fosse constituída. Nós temos que lutar pelos rótulos, que muitas vezes menosprezam o todo. Mas a igreja é algo que Deus permitiu para que nós pudéssemos encontrar apoio, nós pudéssemos encontrar fontes de caminhada. 1 Coríntios, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Deus não é Deus de confusão. Eu vou dizer para você que nesse tempo de evangelho, o que nós já vimos e ouvimos nas vigílias, né, pastor Valdésia? Cada coisa, cada situação que você fala, eu estou vendo isso mesmo? Hoje em dia tudo é reality show. Já pensou fazer um reality show dos cultos dessas determinadas igrejas? Eu acho que algumas igrejas seriam fechadas pelo Ministério Público. Porque é cada coisa que você fala, meu Deus, não é possível. O culto deve ser espiritual, mas também ordenado e bíblico. O culto é espiritual porque o ambiente é espiritual. Deus é espírito, importa que o adoremos em espírito e verdade. Mas eu entendo que eu sou carne. Emoções são válidas, mas não podem substituir a verdade da palavra. Nenhuma emoção pode ser mais forte que o que a palavra está te orientando e te ensinando. As nossas emoções, elas nos enganam. Enganoso é o coração. O que é o coração? É o centro das emoções. É o que a Bíblia está falando. Cuidado com os seus sentimentos. Cuidado com as suas emoções. Elas são traiçoeiras. Elas, muitas vezes, camuflam. Elas enganam. Elas impedem que você tenha uma percepção precisa do que está acontecendo. Quantas vezes, irmãos, nós somos pegos em armadilhas porque usamos a emoção? Quantas vezes, na hora da emoção, você fez uma promessa que depois falou, meu Deus, o que eu prometi? Amém ou não? Quantas vezes você saiu com sua família e na hora da emoção, você comprou aquilo que você depois pensou, meu Deus, me endividei. Patrícia fala, é corretora de imóveis, já falei várias vezes isso, que o pior momento do comprador de um imóvel, que financia, por exemplo, 5, 10 anos, sei lá quanto tempo, é depois da emoção, que ele dá o sinal. No primeiro momento que ele vê o imóvel, ele está todo feliz, alegre. Mas quando ele vai, alguns dias depois, para efetivamente assinar a escritura, o compromisso final, depois de ter dado o sinal e não pode mais voltar atrás, pode até voltar, mas vai perder muito dinheiro, dependendo do valor que ele deu, ele chega lá deprimido, para baixo, quase querendo desistir. Por quê? Porque aquilo que ele fez foi na hora da emoção. Que legal! Sabe esse pessoal que chega para você, olha, esse carro está muito barato. Já viu o vendedor? Seu Davi, esse carro é sua cara. O senhor fica bem nesse carro zero, hein? A cor dos seus olhos, inclusive. Não é assim? E o vendedor é maldoso, né? Porque às vezes a pessoa está um pouquinho acima do peso. Ficou ótimo esse vestido em você. Ficou ótima essa blusa. E está lá o botão estourando aqui, o camarada comprando, pensando que está abafando. Mas por quê? Porque a emoção, ela está enganando os seus sentidos. As suas defesas ficaram em baixa. Você perdeu o discernimento
a percepção do que é certo e que é errado. E aí, na emoção, você fica vulnerável. É por isso que muitas pessoas são enganadas dentro das congregações. Por quê? Porque muita gente charlatona, mau caráter, chega para alguém e fala: olha, se você der o seu melhor, o seu filho será curado. Se você der o seu melhor, você vai sua empresa vai sair da falência. Se você der o seu melhor, a sua família vai ser restaurada. E a pessoa, no desespero, na emoção, no emocionalismo, ela dá aquilo que ela não pode. E eu digo: Deus não precisa do seu dinheiro. O dono do ouro e da prata, o criador dos céus e da terra, não precisa do seu dinheiro como moeda de troca. O emocionalismo, e quem usa isso, é algo orquestrado para enganar. E aqui na segunda-feira nós veremos sobre isso. Emoções são válidas, mas cuidado, porque elas não podem substituir a verdade da palavra. Repara que toda pessoa que quer manipular as multidões, o discurso é o mesmo: falar aquilo que a multidão quer ouvir, uma pseudo-santidade, pessoas que trabalham revelações e coisas do tipo, mas o verdadeiro avivamento está longe. O tempo não permite a gente falar muita coisa, mas eu lembro que uma vez eu peguei um Uber e esse rapaz me perguntou de uma determinada igreja e começou a falar que ele levou a tia dele numa igreja grande aqui, que o pastor revela até CPF, e tal, e tal, e tal, e falou que, apesar de tudo, a tia continuava caindo endemoniada, e assim. Eu falo: mas eu não acredito nisso, como é que pode? Sua tia se converteu, aceitou Jesus. E ele falou: não, ela não se converteu não, ela só vai lá para receber a profecia, mas ela não é crente não. Aí eu falei: então, mas e você? Não, eu estou afastado. Mas por que não volta? Eu tenho uns negocinhos aí. Eu falei: você tem uma vida dupla, por isso você não quer voltar. Não, é isso aí. Não adianta você estar numa igreja que revela, sabe, até o número da sua identidade. Isso não vai te levar para o céu. Isso vai enganar você, vai deturpar você. Os perigos do espetáculo avivamento sem doutrina. O que é doutrina, irmão? É o ensino, tá? Doutrina é ensino. Eu digo isso porque nós fizemos parte de uma época, de uma geração, que o culto de doutrina, não é? Era aquele culto de portas fechadas, às vezes uma sexta-feira ou uma terça-feira, em que o pastor pegava o chicote e batia lá no portão e voltava assim, ó, e o povo chegava a sair tonto. Não é? E a verdade é que o que se falava era tudo menos doutrina. Falava-se modos e costumes, falava-se do brinco das irmãs, do batom das irmãs, do cabelo das irmãs, da saia das irmãs, sei lá, da sandália das irmãs. Só das irmãs. Pastor Modesto, obrigado, pastor Modesto, para defender a classe, né? Defender a classe. Joel não pegou essa época não, Joel. Defender a classe. Digo para os irmãos que os homens eram muito cômodos. Era só botar um terno e gravata, você estava na doutrina. Acabou. Infelizmente, as mulheres verdadeiramente eram as mais atacadas e sofriam muito nessa época. Muito, muito, muito. Esses cultos que nós chamávamos de cultos de doutrina, não tinha nada de culto de doutrina. Opa! Não tem problema não. Esses cultos nada tinha de doutrina, não é ensinamento. Não gera confusão. Doutrina sem avivamento gera frieza. O que quer dizer? Que a unção de Deus, ela vai produzir em você um efeito que você fala: meu Deus, eu estou aqui ainda. Sabe quando você tem aquela palavra de Deus e você vai para casa e você fala assim: meu Deus, eu ainda estou aqui. Você encontra as pessoas no dia seguinte, no meio da semana, aí você fala: rapaz, eu ainda estou com aquela ministração na minha cabeça, aquilo está incomodando. Isso é o Espírito Santo agindo.
É isso, o Espírito Santo está trabalhando, está agindo no teu coração. Agora, o grande problema é quando há o ensino, mas a frieza tão grande que se cair uma agulha no chão, todo mundo ouve. Sabe o que eu quero dizer? Aquela frieza que as pessoas não conseguem sentir a presença de Deus, não glorificam a Deus, não se sentem alegres, porque quando você ouve uma palavra que mexe com suas estruturas, você sai, fala, meu Deus, que coisa boa, que coisa boa. Os perigos do espetáculo espiritual. Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Irmão, o grande problema é esse. É gente que pensa que igreja é só vir, levantar a mãozinha, cantar meia dúzia de louvor, vai para casa, está tudo certo. Não é isso. Deus não quer que nós o honremos só em palavras, mas em atitude. A nossa vida é uma vida de transformação. É chamada metanoia, não é isso? Outra coisa, avivamento não é performance. Ou seja, avivamento não é você chegar aqui em cima e fazer uma performance, um showman. Pastor não é animador de auditório. Pastor não é showman. Obreiro, pessoal que louva, ninguém está aqui para fazer um espetáculo para você assistir, meu irmão. Nós estamos aqui com o mesmo propósito, com funções distintas, é bem verdade. Você que está aí, está mais numa posição de ofertar, oferecer, e quem está aqui está ofertando com o seu talento, com o seu dom. Essa é a diferença. Você vem ofertar sem ter que usar o dom que Deus te deu. Mas aqui tem um povo que na ministração, no louvor, na palavra, seja ela qual for, eles vão usar o dom que Deus deu. Mas no fundo, todos nós estamos no mesmo nível. Como diz o filósofo Bruno Henrique, no mesmo patamar. Amém? Avivamento não é performance. Outra aqui. Falar em línguas, cair no poder, pular, não são evidências de transformação, se não houver fruto. O que há de proveito? E eu falo isso de cadeira, de uma igreja, que num culto como esse, todo mundo caia no poder. E no domingo, não houve nenhuma mudança. Porque a mudança seria o quê? Que o avivamento genuíno, se isso acontecer, seria da seguinte forma: as pessoas brigando, não por cargo, não para aparecer, mas, pastor, nós temos que visitar hospitais. Pastor, nós temos que evangelizar. Pastor, nós temos que visitar tal e tal e tal irmão. Pastor, eu quero ir como voluntário para uma missão evangelística. Eu quero ir para a Bolívia, eu quero ir para a América Latina, América do Sul, quero ir para a África, seja qual for. Avivamento produz efeitos que vão gerar crescimento espiritual e o ir de Jesus ser praticado. De nada adianta alguém fazer uma performance e isso não significar mudança. A verdadeira unção nos levanta para caminhar. A Bíblia me mostra exemplos de pessoas que foram levantadas por Deus. Por exemplo, tinha um amigo nosso, o abusado do Elias. No momento em que ele está estressado, cansado, Elias espiritualiza o que era espiritualizado, que deveria ser espiritualizado, mas chega um momento que ele começa a espiritualizar coisas que não deveriam e materializar o que não deveria. Irmão, você pode ser o melhor obreiro do mundo. Você pode ser a pessoa mais consagrada do mundo. Mas se você não cuidar da sua saúde, se você não cuidar do seu emocional, na primeira situação, e o diabo sabe desse lado de fraqueza que você possui, ele vai jogar você no chão. Foi o que aconteceu com Elias. Elias não passou por esse processo porque estava em pecado. Elias era um homem de Deus, irmão. Fazia fogo descer do céu. Homem de Deus, Elias.
Porém, ele esqueceu que, além de homem de Deus, ele é homem de carne e osso. Era homem de carne e osso. Era homem de carne e osso. Então nós temos que lembrar disso. Por mais que você seja a pessoa mais bem consagrada, pessoa mais santificada, não diz santo, santificada, pessoa mais íntegra diante de Deus, se você não cuidar das suas emoções, se você não cuidar da sua vida material, isso é uma porta aberta para o inimigo dar uma rasteira. Ou você acha que todo mundo que cai em problemas são pessoas que estavam em pecado? De jeito nenhum. Tantas pessoas se metem em rascadas, não é porque estavam em pecado, é exatamente o contrário, porque eram pessoas íntegras diante de Deus e não vigiaram, não para não pecar, não para não cair, mas não vigiaram no seu próprio cuidado, na sua saúde mental, na sua condição social. E foi o que aconteceu com Elias. Elias cai. Não cai em pecado, ele cai no desânimo, ele cai na fraqueza, ele cai na desmotivação, ele fica frustrado. E o que acontece? Ele vai, o anjo chega para ele, o anjo não trata Elias deitado, o anjo não trata Elias caído, o anjo não trata Elias prostrado, o anjo acorda, levanta aí, rapaz, levanta aí. Ele, o quê? Vai, come. Come! Para comer, Elias teve que se levantar, se sentar para se alimentar. Quando ele se alimenta, ele fica completamente de pé. Para quê? Porque Deus não se interessa que você fique parado, prostrado, caído. O interesse de Deus é que você fique caminhando. Longa é a tua caminhada, porque a vitória do crente está na caminhada e não na parada. E a Bíblia fala mais: filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. A Bíblia nos dá evidências claras disso. Claras, está aqui. O que não está na Bíblia não nos interessa. O que não está na Bíblia não é regra. Eu não vivo pelas exceções, eu vivo pela regra. E a Bíblia é o meu instrumento de fé e de prática. Regra e prática, está aqui. Eu me baseio não nas exceções, mas na regra que a Bíblia me impõe. Pastor, mas pode acontecer de tal situação. O Joãozinho, ele é um homem que, quando ele pega o microfone na igreja, ele está em adultério, sabe? Ele está todo errado. É uma pessoa que está fora dos caminhos de Deus. Mas Deus usa aquele homem em profecia. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa. Se você acha que Deus usa esse homem, pode levar para você, porque está completamente fora da visão bíblica. Completamente fora. Pastor, mas pode ter exceção? Nós não nos guiamos pelas exceções, mas sim pela regra. E a regra diz que não vos deixe escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. A carne que pecar, essa perecerá. É simples assim. Fruto do verdadeiro avivamento, pelos nossos frutos seremos conhecidos. Está aqui a palavra. Pelos nossos frutos somos conhecidos, meu irmão. Você é conhecido pelos frutos que você produz. As pessoas não vão conhecer você pelo que você fala aqui. Você pode ser o maior pregador do município, mas se você aí fora for uma pessoa má pagadora, uma pessoa que não tem compromisso com ninguém, uma pessoa ignorante, uma pessoa que cria inimizade, o vizinho mais brigão da comunidade, quem é? É o crente. Quem é? Porque você sabe onde mora fulano de tal? Quem? Ih, rapaz, o que você quer com esse moço? Que ele briga com todo mundo. Ué, briga? Ele é o pastor da minha igreja. Eu lembro de alguém testemunhando que foi para um congresso pregar, um culto, e alguém fechou essa pessoa e ele começa a falar umas palavras impróprias. E quando esse homem chega, ele encosta o carro na igreja, no pátio da igreja. Quando ele chega na igreja, quem o recebe na portaria? O irmão que ele
xingou, que ele brigou, que ele fez sinal feio, coisa do tipo. Aí você imagina como é que ficam as coisas, como é que são as coisas nesse sentido. Amém? Eu acho que dá para fechar aqui. Eu não vou seguir. Ó, redução da criminalidade, como no país de Gales, ou seja, as pessoas vão se transformando, vão parando de fazer crimes. Mudança de caráter e linguagem. Fulano se converteu, mas continua praticando coisa errada. Não se converteu. Ele pode ter se tornado frequentador de uma igreja, frequentador de uma denominação, mas ele não se converteu. Por quê? Porque ele continua fazendo coisa errada, ele continua usando palavras torpes e coisas do tipo. Ó, amor pela santidade, compromisso com a missão de servir a Cristo, de ser um homem que ganha almas, unidade do corpo de Cristo, como buscar o avivamento, arrependimento sincero, Salmo 51. Vida em oração. Quem tem uma vida avivada, o primeiro sintoma é gostar de conversar com Deus, e quando não orar, parece que falta alguma coisa na sua vida. Estudo da palavra, já falamos, comunhão com os santos. Ah, eu gosto da igreja, mas eu não gosto de falar com ninguém naquela igreja. Acabou o culto, me mando. Se você não gosta de gente, você vai ter um problema lá no céu. Você imagina o tempo todo você vai lidar com gente. Se chegar lá, boa colocação, né? Se chegar. Eu não gosto de crente. Eu não gosto desse povo, não. Irmão, tem gente dentro da igreja que está muito longe do que é ser um servo. Não adianta estar na igreja e não ter comunhão com os irmãos. Irmão, esse ambiente é para você ter comunhão. É esse povo que vai morar no céu com você. Sabe a nossa família biológica? Nem todos irão para o céu conosco. Infelizmente, é uma realidade. Às vezes aquela pessoa tão querida, ente querido seu, não aceitou a Cristo. Mas esse povo aqui se acostuma com o rostinho dele, meu irmão. Essa turma vai morar no céu com você. Começa a se acertar com ele. Entrega total a Deus. O que podemos entender sobre o verdadeiro avivamento? O verdadeiro avivamento não é barulho, é profundidade. Não é movimento, é transformação. Não é o que se manifesta no corpo, mas o que se revela na alma. Avivamento não está no que você fala, mas no que você vive. O tempo se foi, mas no próximo encontro nosso, falaremos exatamente sobre ventos de doutrina. Mas eu digo para você uma coisa. Um dos primeiros sintomas do avivamento é a percepção que eu preciso estar nesse ambiente chamado igreja, porque eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aqui. Lembra quando você fazia isso? Ah, meu pai. Isso aqui é avivamento. Lembra quando você tinha uma sede que você, por conta própria, passava na igreja e pegava bolinhos dessa... Está aqui o nome da igreja, inclusive. Desses folhetinhos. E você saía na rua. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. E hoje, nós estamos mais preocupados
em reparar a roupa do irmão, o volume do som da igreja, se o irmão falou ou não falou com a gente, se o irmão disse ou não disse, se o irmão falou alguma coisa certa aqui, se o irmão falou uma palavra com a gramática correta, ortografia errada, não importa. Mas avivamento significa eu me tornar um instrumento. Então, se você quer ser instrumento, eu quero convidar você para fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e perguntar a Deus que nível de avivamento eu estou vivendo. Será que eu estou vivendo um nível de avivamento baseado naquilo que as pessoas veem ou naquilo que eu trato em oculto com meu Deus? Porque o crente que eu sou se manifesta quando eu estou sozinho com Deus. A minha espiritualidade não é manifesta no coletivo. A minha espiritualidade é manifesta no oculto com meu Deus. Porque é com Ele que eu não tenho máscara. É no oculto, é longe do grupo que eu tenho que ser sal. Sal aqui dentro não tem validade. Sal quando sai daqui. E nós somos o sal da terra, a luz do mundo. A diferença é feita lá fora, não aqui dentro. Eu quero chamar você para orar. Pai amado, Pai querido, quero agradecer pela tua presença nesse lugar. Muito obrigado porque tem nos ensinado sobre avivamento. Eu tenho aprendido. Avivamento não é o que se fala, avivamento não é o que se faz, avivamento é o que se vive, o que emana da alma. Avivamento é o que os outros veem em nós, não o que nós demonstramos ou queremos que os outros vejam. Senhor, neste momento, usa cada um que aqui está, trabalha de maneira poderosa, sobrenatural, age para que os teus filhos entendam que o melhor é a intimidade que nós temos contigo, que nada vai roubar aquilo que tu já nos deu por excelência. Senhor, muito obrigado, eu quero render graças a ti, eu quero louvar o teu santo e poderoso nome e declarar: Senhor, aviva a tua obra, ó Deus, no meio dos anos, aviva, ó Senhor, não permita que possamos ficar numa situação de mesmice, um marasmo espiritual, parados, estacionados, porque a nossa vitória está na caminhada rumo ao céu. Senhor, muito obrigado, eu quero te render graças para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Amém. Irmão.